Bem-vindos, meus caros alunos, meus caros ouvintes, meus caros espectadores, a esta Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está voltada para o tema Ciência Alimentando o Brasil. Vejam bem, este é um estudo em que trabalharemos com uma parte da ciência, um pouco de química. A gente não vai falar de bioquímica, que o único fermento que usaremos será químico. A química voltada para a fabricação ou confecção manual de macarrão e de biscoito. Basicamente o quê? Preparação de massas. Não só existe a massa macarrão, não só existe a massa biscoito, mas existe, por exemplo, o pão também e outras tantas massas que podem existir. Fora que a gente pode ter classificações de massas diferentes do macarrão, assim como biscoitos diferentes. Muito bem. Meu nome é Alexandros, eu sou engenheiro químico. Então, eu não sou exatamente formado na especialidade de cozinha, mas eu gostaria de lembrar de uma coisa muito interessante. Também a engenharia química é formada para isso. Então, nós, os engenheiros químicos, também temos uma formação dentro da parte, um tanto da parte de culinária, não específica, e por isso estamos aqui para mostrar esse link entre uma química e uma produção de alimento. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Deixo vocês bastante à vontade para questionarem durante o trabalho, né? E comecemos então falando um pouco sobre o macarrão. Bom, macarrão, o que eu conheço de macarrão, o pouco que conheço talvez de macarrão, o macarrão é muito mais antigo do que a gente imagina. Por exemplo, alguns textos trazem que o macarrão foi descoberto por Marco Polo quando foi à China. Mas se Marco Polo descobriu o macarrão quando foi à China, no século XIII, é porque o macarrão já existia. Então o macarrão é muito mais antigo, né? Então os chineses são os espetaculares que fazem os melhores macarrões, os mais finos, em maior variedade possível. Mas basicamente o macarrão ele é constituído de, num princípio, ovos, trigo e água. Nada mais que isso. Podemos fazer já uma parte e fazer uma comparação como é o biscoito. O biscoito segue praticamente os mesmos parâmetros, só que há uma pequena diferença. Normalmente as massas que se fazem para macarrão não são fermentadas, enquanto que as massas que são feitas para os biscoitos levam o fermento. Então, a diferença básica é o fermento ou não. Mesmo nas massas frescas e massas cozidas para o macarrão, não se usa o fermento, né? E no caso, então a gente já tem uma classificação para o macarrão. A gente pode ter massas frescas que não vão para um cozimento, e a essas massas que não vão para o cozimento, elas têm uma vida útil menor do que as que vão para o cozimento, entretanto é uma vida útil longa. Pelo menos uns 30 dias ela não sofre alterações e a gente pode consumi-la. Já nos biscoitos, praticamente todos os biscoitos irão sim, se não é melhor dizer todos os biscoitos, irão sim para um cozimento, porque nós temos um fermento. No caso, um fermento químico, não são leveduras, mas entra alguma coisa nessas massas que tem a ver com bioquímica, muitas das vezes sim, porque temos o quê? A farinha de trigo. E a farinha de trigo, geralmente, é um material vivo, ou é um material que veio de substância, de órgão vivo, organismo vivo. Então, essa farinha de trigo, ela tem sua própria natureza, sua própria vida, ela pode, com o tempo, vamos dizer, perder a validade em função de sua vida natural, ou seja, ela vai apodrecer com o tempo, daí porque a gente tem que tomar cuidado com o material que faz. Mas ela é protegida por um bom tempo, no caso da massa fresca, esses 30 dias, é protegida pelos próprios ingredientes que compõem uma massa de macarrão. Ok, gente? Quanto à farinha de trigo, existe uma questão bastante interessante quanto à farinha de trigo. É que a farinha de trigo, a melhor farinha de trigo, que seria basicamente a semolina, que é de uma casta específica, não é muito utilizada no Brasil. No Brasil usa-se geralmente misturas de farinhas, e essas misturas de farinhas, infelizmente, não dão uma qualidade excelente a um macarrão nosso. Por isso que nós dizemos que uma vez que Marco Polo foi lá na China, ele trouxe para a Itália, e a Itália, nós sabemos, é campeã em massas, né? Trouxe para a Itália aquela ideia
e começou a fazer os macarrões. Lá tem a semolina, ou a casta própria de farinha de trigo apropriada para esse material. Então no Brasil nós temos a mistura de farinhas para poder vender no mercado. O que é que dá o grau de qualidade de uma farinha? Primeiramente, o tamanho das partículas de farinha. Nós dizemos que uma farinha boa, e aí começa a entrar um pouco da engenharia. A farinha boa seria a farinha que tem, é retida numa peneira de 30, passa numa peneira de 60. Ou seja, é o tamanho dessas partículas. Se as partículas forem muito grandes, elas não têm como absorver, por exemplo, muita umidade. E falando de umidade, a própria farinha, no início, seca, ela não deve ter uma umidade normalmente maior que 13%. A umidade que agregaremos com água, ou com leite, ou com outros componentes, será a umidade da confecção, seja manual ou mecânica, né, industrial, do material. Mas, inicialmente, a farinha de trigo não deve ter uma umidade alta, até para garantir sua qualidade e sua vida útil, naturalmente. Outra coisa que a farinha também não deve ter são pontos escuros, que mostrem a origem dela. Ela deve ser a mais clara possível. Ela pode até ser um pouco mais escura. Inclusive, quando a gente cozinha a farinha, ela pode ganhar um pouco de um tom amarelado. Mas, em princípio, ela não deve ter esses pontos escuros. A presença de pontos escuros mostra uma farinha que não é de boa qualidade. Vamos a algumas propriedades que são interessantes também. Sejam massas que sejam frescas, ou ainda massas que sejam cozidas, o que é importante, são as características que são importantes. Tempo de cozimento, certo? Também as propriedades reológicas do material. O que vem a ser essas propriedades reológicas? Em engenharia, a gente estuda propriedades reológicas, é a propriedade basicamente de fluidez do material, de escorregamento do material. Eu pego uma farinha e ela tem esse movimento. Uma vez que é cozida, ela não vai ter mais esse movimento, mas ela vai dar uma capacidade de mastigação, a mastigabilidade do material, bem como uma cozinhabilidade desse material. E isso são propriedades reológicas. Então, em princípio, propriedades reológicas são propriedades relacionadas com a difusibilidade do material, outra palavra, o escoamento do material. Então eu faço uma farinha e eu posso amassá-la ou não amassá-la. Isso é uma propriedade bastante interessante. Outras duas propriedades são a quantidade de água que ela pode absorver e as características da massa, quanto à pegajosidade, por exemplo. Então, o material pode ficar mais pegajoso ou não. Se fica muito pegajoso, pode, vamos dizer, dificultar a manuseabilidade na fabricação, na confecção manual da massa que eu queira, e pode, inclusive, ao secar, trincar, no caso de biscoitos. E a intenção na hora de um cozimento de biscoitos é que não trinque um biscoito. O biscoito tem que continuar a permanecer inteirinho. Então essas são algumas das propriedades que se pretende que a farinha de trigo tenha ao se juntar com outros componentes. Eu falei que macarrão e biscoito são massas e têm algo em comum. O que diferencia é justamente a presença do fermento no biscoito e não haver a presença de fermento no macarrão. A gente já falou. E como é que a gente vai fazer um macarrão? Existe uma pequena diferença. Eu posso fazer um macarrão simples, o mais simples de todos, que seria farinha de trigo, ovos e um pouco d'água. Mas eu posso agregar algo mais para dar uma liga. O ovo dá uma liga também, né? Mas para dar uma maior consistência, que seria, em sabor também, que seria a própria gordura, seja vegetal ou animal. Nós vamos usar aqui a gordura vegetal, uma espécie de uma margarina, certo? Então vamos começar a fazer, tentar fazer aqui uma massa de macarrão manualmente, que não vai precisar ser levada ao forno, certo? A nossa receita para esse trabalho basicamente é a utilização de 250 gramas de farinha de trigo e ovos até dar a liga apropriada. Deve ser entre 1 e 3 ovos no máximo para essa quantidade. E cerca de 50 gramas de margarina. Nós já pesamos 250 gramas de farinha de trigo. Nós já pesamos de 50 gramas de margarina e ovos nós temos aqui para colocar junto.
O processo basicamente é um processo de cimentação. A gente faz uma estrutura aqui, vai fazer uma separação, uma espécie de vulcãozinho e vamos começar. Muito bem. Então a farinha, né? Os 250 gramas de farinha. Vamos abrir, né, a farinha apropriadamente. Para colocarmos a própria margarina, né? Muito bem. Agora aqui a margarina, vamos para uma colher. Tá aqui, colher aqui, separar. Essa parte leva um pouco mais de tempo, porque eu tenho que misturar adequadamente, né? Vejam que a gente está tratando, e sempre tratou em cozinha, de quantidades em massa, né? Ou seja, quantidades em massa tem tudo a ver com ciência. São medidas que sempre seguiram, tanto cozinha quanto seguiram a própria ciência. Se eu não seguir esses valores, mas é 50 gramas, é 51, 52, na realidade essa diferença pequena em cozinha não agride muito. De 1 grama para 50 gramas ou 1 grama para 250 gramas é muito menos que 1%. Para uns 50 gramas é 2%. Mas isso não faz muita diferença, né? Então vamos ver se a gente consegue fazer aqui a mistura. Aí eu pergunto aí, se alguém tiver uma técnica para misturar mais isso aqui, me diga, por favor. Aí a gente... Vou passar já para a mão aqui também. É a melhor coisa que tem, né? Então vamos lá. Feita a mistura do trigo com a margarina, certo? Então, basicamente, a gente tem uma massa prévia, mas falta o componente, o segundo componente do macarrão, que é justamente o ovo. Bom, então, ovos suficientes para esta quantidade. Em princípio, é entre 1 e 3, dependendo do tamanho de ovo, naturalmente, né? Neste momento aqui que eu posso acrescentar água, é onde eu posso acrescentar um pouco, uma pitada de sal para fazer macarrão. Macarrão industrial não leva sal, justamente por essa questão de quantidade de sais em alimentos. Há muitos alimentos com muito sal e que hoje em dia a legislação tem exigido que tenha cada vez menos a quantidade de sal por conta justamente dos problemas que a nossa população brasileira está tendo com relação à hipertensão. Se eu quiser colocar sal na minha massa de macarrão apropriadamente, eu tenho que colocar por diluição. Eu não vou pingar uma pitada de sal aqui, porque senão não mistura direito. Então eu vou colocar um pouco de sal em um copo com água, um pouco de água, o sal diluído dentro dele, e aí espalhar, certo? Quer dizer, eu não devo fazer o processo de aplicação do sal diretamente, né? Então eu colocaria uma pitada de sal, né? Não muito mais que isso, né? 1 ou 2 pitadas de sal, não muito mais que isso, e seria o suficiente para distribuir no meu material. Então aqui é fazer a mistura apropriadamente. E aí, naturalmente, a massa começa a ter sua própria liga. A liga vem da textura que a farinha de trigo dá e, naturalmente, da albumina do ovo, né? Que vai dar essa composição de liga. O sal só entrou para a parte de sabor, né? O ovo entrou justamente para essa parte de composição da liga e flexibilidade e elasticidade da matéria, do material. E esse material, uma vez feito, vou terminar aqui, uma vez bem misturado, na indústria naturalmente eu tenho um procedimento melhor do que o manual para poder fazer essa mistura. Todo esse material, uma vez feito, ele se deixa secar livremente, por cerca de 30 minutos pelo menos, sem cozimento.
Então, uma vez misturada a contento, bem misturada, mesmo que manualmente, tem que se deixar a massa secar. Uma vez a massa seca, você só tem que cortar essa massa. Então, nós teríamos cerca de 30 minutos a 1 hora, dependendo da quantidade de umidade que tem a massa, e depois faríamos o corte. O corte do macarrão depende do macarrão que você quer, né? Eu posso dar 2 exemplos bem distantes. O macarrão, ele varia entre 2 milímetros de espessura e 7,5, que é o que se vende normalmente no mercado. Para isso, nós temos máquinas extrusadoras apropriadas para isso, que passa o macarrão e sai cortando direitinho. Mas já me lembrava um amigo que antigamente não existia máquina extrusadora. O que é que se fazia? Se faz na faca. Se faz na faca. Então, se eu tenho uma massa comprida, se faz na faca. E sai perfeito. Não, não sai exatamente perfeito. Existem outras técnicas para eu ter um macarrãozinho comprido, por esticamento dessa própria massa, né? Mas também existe, no caso da massa esticada, ou toda exposta, eu posso fazer o quê? Lasanhas. Né? Como é que faz o procedimento das lasanhas? Basicamente, você coloca a massa, um papel de filme, uma massa, outro papel de... e corta em quadrículos de 7,5 centímetros, por exemplo, 75 milímetros. E aqueles pedaços são os pedaços de macarrão de lasanha. Eles vão secar com o tempo, mesmo com o filme entre eles. Mas uma vez que estão secos, o filme pode ser retirado e eu tenho as peças de lasanha. Então, o procedimento de macarrão não é nada complexo, é um trabalho que pode ser feito em casa. E quanto à textura, se você não tem as medidas corretas, pode partir desse princípio de, no caso, 1 quilo de farinha de trigo para, por exemplo, entre 3 e 12 ovos para 1 quilo, ou o que eu fiz, que era 1/4 do quilo de farinha de trigo para 1 a 3 ovos. Pelo que eu vejo aqui, a massa ficou passou um pouco do ponto em quantidade de umidade, talvez tenha ovo demais. Ou eu tenha colocado um pouquinho de água em função da diluição do sal. Mas isso não quer dizer que ela esteja errada. Ela secando, ela vai perder essa umidade e pode alcançar a fibra necessária para que ela possa sofrer o corte. Tipo assim, em 30 minutos mais ou menos eu posso fazer o corte. Ela vai estar com ligadura, mas não está dura ainda. E depois de mais uns 30 minutos ela estaria dura, já não serviria mais para o corte, mas já estaria pronta a massa. Então, basicamente, eu não levei minha massa a um forno. É possível as massas de macarrão serem levadas ao forno? São as massas que são cozidas, pré-cozidas nós dizemos, né? Porque a massa cozida é a que nós fazemos em casa. Elas são pré-cozidas e embaladas para a indústria. Então, basicamente, a parte de macarrão seria isso aí. Vamos entrar na parte de biscoito. Bem, gente, então, para fazer biscoito, então, o princípio de se fazer o biscoito segue muito o princípio de fazer massas também. O princípio de fazer biscoito é que nós vamos usar praticamente os mesmos componentes para fazer um macarrão, mas o ponto principal é o acréscimo do fermento, certo? Existem algumas modalidades, algumas maneiras de fazer-se o biscoito. É a maneira de fazer-se o biscoito no sistema creme, no sistema 1 estágio e no sistema de 2 estágios. O sistema creme, você faz a mistura completa primeiro, exceto a farinha. Então você coloca a gordura, o açúcar, se for o caso, o sal, e leite e ovos, tudo, mistura tudo primeiro. E depois, somente depois, vai acrescentando a farinha para dar a consistência apropriada. E o sistema de 1 estágio, você mistura tudo de uma vez só, né? Tudo isso que nós estamos fazendo, em termos de engenharia, nós chamamos de processo em batelada, ou seja, feito em etapas. Vocês já devem ter ouvido naturalmente esse nome batelada, né? Existe basicamente na indústria o processo de batelada e o processo contínuo. O processo contínuo é quando você fabrica em 24 horas seguidas e não para nunca a produção. Esses processos contínuos são interessantes quando a produção é muito grande. Quando a produção é pequena, o processo contínuo se torna muito caro. Você teria que ter estruturas imensas para fazer uma produção pequena. Basicamente é isso. Ou mesmo estruturas pequenas, que são caras, a parte inicial de montagem, para fazer uma produção pequena que não tem a menor finalidade. Então é o processo batelado, esse processo em etapas. O processo de eu fazer aqui, em cima de uma bancada, ou em cima de uma batedeira, material é um sistema de batelada, é o sistema que você faz o material e para. Completou o material. Portanto, vamos ver como é a composição do biscoito. Basicamente, nós vamos usar também a mesma coisa. Os 250 gramas de farinha de trigo,
150 gramas de açúcar. Nós escolhemos uma dada receita de biscoito. O açúcar é a gosto e conforme o tipo de biscoito. E vamos lembrar de uma coisa. Na realidade, a massa de biscoito dá origem a muitos tipos de biscoitos que nós conhecemos. Biscoitos salgados, biscoitos só crocantes, biscoitos doces, biscoitos macios, biscoitos mais duros, biscoitos que trincam facilmente, né? Então a gente tem os biscoitos tipo creme cracker. Não estou falando de uma marca, mas de um tipo como o creme cracker, é água e sal basicamente. Água e sal, creme cracker é o que se chama hoje em dia. Temos biscoito maisena, mais uma vez chamou de marca, mas a marca trouxe para o nome normal, assim como Gillette, né, que é uma lâmina de barbear e assim vai. Então, existe o tipo de biscoito maisena que se distancia do biscoito creme cracker, existem os biscoitos recheados. Os biscoitos recheados você prepara a massa e só depois dele laminado, cortado e cozido primeiro e cortado depois, né? Ou cortado antes em grandes partes para depois ser prensado nos seus moldes, é que se coloca a massa de recheio apropriada e se junta as duas partes de biscoito. Então, nós temos duas formas de fazer os biscoitos. Então é a parte de creme e três formas, e a parte de um estágio e de dois estágios. Nós usaremos aqui a parte de dois estágios, misturando os ingredientes inicialmente, batendo os ingredientes e só em seguida colocando a farinha e completando a mistura para chegar à consistência do biscoito. Vamos ver. Nós temos, pelo método de um estágio, que misturar 50 gramas de margarina, 250 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de açúcar, 250 mililitros de leite, um pouco de fermento químico, né? E sal a gosto também, porque afinal de contas biscoito tem essa quantidade de açúcar para mais ou para menos conforme você queira o material. O que é que confere o açúcar ao biscoito? Nós falamos do trigo nas massas, falamos da margarina, falamos dos ovos. E o açúcar confere, além de sabor e odor não tanto, né? Mas além de sabor, o odor quem confere é a margarina, basicamente, né? E outras especiarias que se possa colocar no biscoito. Mas o açúcar ele confere certa maciez, além do sabor, e também é um substrato para o fermento. Especialmente se fosse fermento biológico, que teria que se alimentar de algo, né? Mas o próprio fermento químico precisa desse açúcar e com ele ocorrem algumas transformações químicas. Deixa eu falar um pouco então sobre esses processos físicos e químicos que vão ocorrer mais à frente, que ocorrem principalmente na etapa de cozimento. Então vejamos. Então vamos colocar o açúcar, os 150 gramas de açúcar. A margarina, 50 gramas de margarina. O leite, né? 250 mililitros de leite. E os ovos, né? Os 3 ovos, da mesma maneira que que fizemos a massa do macarrão. Eu não preciso mexer muito porque ela já vai para a máquina, né? A própria máquina de mistura. Ainda tem umas partículas de margarina inteiras. Ainda tem. A rigor, eu deveria adicionar, enquanto estou quando estou batendo o material. Mas eu posso colocar uma parcela inicial até para dar consistência inicial, né? Então, a consistência vocês podem enxergar. A consistência é basicamente do leite batido com a margarina,
E o restante eu vou colocar conforme vou batendo. Então, vou colocar aqui uma parcela. O fermento vai trabalhar no momento do cozimento. Não mais que uma colherinha, né, de fermento. Nós queremos esse biscoito um pouquinho de tom de sal, um pouquinho de sal também, naturalmente a gosto, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu quero mostrar a diferença da consistência para vocês, né? Por conta da presença do leite, né? Deixa eu ver, agora eu misturei o restante. Deixa eu deixar aqui. Então eu quero trazer aqui para vocês a diferença de consistência. Eu tenho uma massa muito mais líquida. Aí, o que é que acontece com isso? Eu preciso secar essa massa. A secagem pode ser feita com o tempo e naturalmente é feita com o próprio forno. Então existe a secagem natural e a secagem com forno. O que é que se indica para este caso de receita aqui? Cerca de 30 minutos dentro de um forno a 180 graus. Eventualmente, pode ser que precise um pouco mais de tempo ou um pouco menos de tempo, mas basicamente para este tipo de receita você teria a massa de um biscoito. Aqui o biscoito não estaria cortado, né? Eu teria que muito provavelmente deixar ele secar um pouco para depois ir para o forno, fazer o corte antes do término do forno, e isso em indústria se faz com uma certa destreza e precisão, naturalmente, faz um pré-aquecimento. Quando ele está em ponto de corte, ele vai para as máquinas de laminação e corte, e depois disso ele faz o cozimento final, e aí o biscoito é retirado. Mas esse tempo, na indústria, por exemplo, não é mais de 30 minutos, 180 graus. Ali varia de 3 a 12 minutos em função da temperatura e do processo que estão utilizando. Às vezes um pouco mais pressão, o material, vamos dizer, em cortadoras específicas. Então, basicamente, o sistema de... Eu posso fazer um biscoito em casa? Posso. A ideia básica é essa. Posso agregar outras substâncias aqui? Posso agregar sabores, posso agregar canela, eu posso agregar... cravo, cheiro de cravo, castanhas, posso agregar o que eu quiser. Até sabores exóticos, colocar uma menta aqui dentro, uma folhinha de menta e tudo mais, e conferir sabores diferentes aos biscoitos que a gente possa ter em casa. Pronto, então vejam só. Do jeito que está aqui, se eu colocar no forno, tem dois problemas. A massa é grande. Do jeito que está aqui, a massa é grande. 2, a superfície de contato com o calor é pequena. Eu só tenho a superfície aqui em cima e essas laterais. Então vai demorar muito a secar o material e pode ser que seque e no final a parte de dentro fique úmida. Então qual é o ideal? Eu fazer o corte, mas eu não posso fazer corte numa massa líquida como essa, então é ter formas apropriadas. Se eu tenho as formas apropriadas, eu coloco dos tamanhos das formas que eu quero, a secagem é mais rápida, o tempo de cozimento pode inclusive ser diminuído. Como eu disse, na indústria, o tempo normal de cozimento é de 3 a 12 minutos, dependendo do tipo de biscoito que se faz. A consistência da indústria não é exatamente essa. Pode ser essa ou não, existem milhares de composições. O Brasil mesmo tem uma quantidade imensa de biscoitos, e eu estou chamando de biscoito inclusive o creme e sal, porque a gente chama essa massa de biscoito, mas é o biscoito de creme cracker, por exemplo, que é água e sal, mas chama de biscoito na hora da composição e da massa. Depois é que a gente chama de bolacha e tudo mais. Mas as composições são inúmeras, certo? Esta composição que nós fizemos, que é uma receita normal que a gente trabalha com laboratórios, se aquecida no forno 30 minutos, 180 graus, em formas apropriadas, vai dar um biscoito um pouco mais mole, como se fosse um biscoito doce mesmo, e não um biscoito salgado, apesar de ter um pouquinho de sal para dar uma certa... O sal tem uma finalidade aqui, desidratar um pouco, facilitar a retirada dessa água na hora do aquecimento. Não é só a questão de trazer o doce. O sal também tem algumas propriedades. Mas eu disse que ia falar uma coisa curiosa a respeito do cozimento. E aí vem finalmente as últimas etapas da composição de um biscoito.
Nós temos, basicamente, durante o cozimento, duas alterações. São as alterações físicas e são as alterações químicas, né? As alterações físicas, basicamente, o fermento, vocês devem saber, possui uma propriedade em que no cozimento ocorre uma reação química e ele libera CO2, gás. Esse gás faz com que a massa se expanda. Então o cozimento, como propriedade física, tem essa possibilidade de se expandir, certo? Tem a possibilidade de melhorar o filme, o formato do próprio biscoito. E a propriedade de perder a água no cozimento. Então são propriedades físicas, não aconteceu nada. E nas propriedades químicas tem a própria reação do fermento, que é a etapa mais importante que existe, e a queima do açúcar para se tornar destrose e outros açúcares. Então você não tem mais açúcar como sacarose ali dentro do biscoito, mas como uma transformação que, reagindo com o fermento químico, na composição do fermento químico, vai gerar outros açúcares que não mais a sacarose. Então são duas transformações, as físicas e as químicas, que o cozimento nos proporciona, o que não acontece com a massa de macarrão, fresca pelo menos. E até a própria massa de macarrão cozida ou pré-cozida, que não contém o fermento, não vai ter essa expansão. Por isso vocês veem os macarrões são duros, são bem rígidos normalmente, e eles não têm expansão como é o volume do biscoito, que sempre expande. A expansão é provocada justamente pelo fermento. Observe que o fermento, para trabalhar, ele precisa de um substrato, e normalmente o substrato é o próprio açúcar. A farinha pode funcionar como substrato para o fermento, mas o açúcar é, por excelência, o substrato para o fermento. Isso, gente. Então, muito obrigado pela atenção de vocês todos, meus caros alunos, meus caros espectadores, e convido vocês a assistirem outros trabalhos que essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem proporcionado para todos nós. Obrigado.